é jogo favorito do mundo falado em inglês. Propriedades. Hoje, as apostas no jogo são maiores do que nunca. O jogo original de propriedade que conhecemos hoje como banco imobiliário foi inventado em 1903 para expor a injustiça de um sistema social onde uma pequena minoria de proprietários acabou com uma maioria dos inquilinos. 30 anos depois, um encanador chamado Charles Darrow patenteou uma nova versão do jogo, com uma placa baseada aqui nas ruas de Atlantic City. Foi Darrow que introduziu as casinhas e hotéis. O que o jogo Banco Imobiliário nos diz, ao contrário das intenções do seu inventor, é que é inteligente ter propriedades. E é inteligente ter propriedades e ainda mais inteligente emprestar dinheiro para as pessoas que possuem propriedades. Isso porque a frase seguro como casas tem um significado muito especial no mundo das finanças. O que significa é que não há nada mais seguro do que emprestar dinheiro para as pessoas que possuem imóveis. Por quê? Bem, porque se falharem em honrar o empréstimo, você sempre pode reaver o imóvel. Mesmo se fugirem, a casa não pode. Tem mais. A obsessão do mundo que fala inglês com as propriedades tem sido a base para a experiência econômica e política única. A democracia dos proprietários imobiliários. Alguns dizem que é um modelo que o mundo todo deveria adotar. O crescimento dos grandes proprietários deu origem a uma nova era na história das finanças. Por trás da propriedade, literalmente há trilhões de dólares que foram emprestados, alguns deles pelos chamados mutuários subprime, pessoas que anteriormente preferiam alugar a possuir suas próprias casas. Então veio um choque para milhões de pessoas que o mercado imobiliário é fundamentalmente diferente de qualquer outro ativo financeiro. Seu preço pode cair e pode descer. Acontece que nenhuma quantidade de alquimia financeira pode transformar pequenas caixas suburbanas em baús de tesouro com telhados. O que levanta a questão: propriedades são realmente tão seguras como casas? Ou talvez deixássemos nosso caso de amor com o setor imobiliário ficar completamente fora de proporção. A ascensão do dinheiro. Seguro como casas. As propriedades eram o privilégio de uma elite aristocrática. As propriedades foram passadas de pai para filho, juntamente com títulos e privilégios políticos. O resto era um mero inquilino, pagando aluguel ao seu proprietário. Até o direito de votar nas eleições era originalmente uma função dos donos das propriedades. Em um aspecto, não mudou muita coisa na Grã-Bretanha desde aqueles dias. Dos 60 milhões de hectares de terras britânicas, cerca de 40 milhões são de propriedade de apenas 189 mil famílias. A diferença é que eles já não monopolizam o sistema político. Na verdade, graças à reforma da Câmara de Londres, a nobreza hereditária está sendo eliminada do parlamento. Agora você pode explicar o declínio da aristocracia de muitas maneiras, mas até onde compreendo, o condutor principal eram as finanças. Até a década de 1830, a fortuna sorriu para a elite dos britânicos proprietários de terras. Cerca de 30 famílias ou mais tinham uma renda anual bruta de suas terras acima de 60 mil libras por ano, cerca de 150 milhões de libras nos dias de hoje. Com tais ativos de vastas propriedades os apoiando e uma renda da agricultura em expansão, era difícil ver como a aristocracia poderia deixar de florescer. No entanto, ao ignorar uma verdade fundamental sobre a propriedade, seu próprio declínio foi assegurado. Como muitos de nós, hoje grandes magnatas viam o valor da sua propriedade como uma fonte de dinheiro e usavam para emprestar o máximo, muitas vezes mais do que a propriedade valia. O que eles não entendem é que a propriedade é apenas uma segurança para a pessoa que lhe empresta o dinheiro.
Como um mutuário, você ainda tem que ganhar o dinheiro para pagar o empréstimo. Para os grandes proprietários de terras da Inglaterra vitoriana, isso de repente se tornou uma coisa muito difícil para ser feita. Nenhum lugar tinha uma dor mais aguda do que aqui, no coração de Buckinghamshire rural. Há algo inegavelmente magnífico sobre este enorme palácio neoclássico Stowe House, indiscutivelmente a maior residência privada construída na Inglaterra no século XVIII. Basta olhar para estes pilares escaliola extraordinários ou o impressionante teto elíptico de gesso. E, no entanto, parece estar faltando alguma coisa, até mesmo muitas coisas, porque anteriormente, em cada uma dessas alcovas, havia uma estátua romana. As requintadas lareiras georgianas foram arrancadas e substituídas por lareiras padrão como esta. Por quê? Como a mais imponente das casas senhorais se tornou em uma mera casca de si mesma? A resposta é: esta casa pertencia à principal vítima dos primeiros acidentes das propriedades modernas, Richard Plantagenet Temple Nugent Bridges Chandler Grenville, segundo o Duque de Buckingham. Stowe era apenas uma parte do vasto império de imóveis do Duque. Ao todo, ele possuía em torno de 67 mil hectares na Inglaterra, Irlanda e Jamaica. Essas propriedades imensas pareciam mais do que adequadas para suportar seu estilo de vida extravagante. Ele gastava dinheiro como se pudesse sair de moda. Amantes, filhos ilegítimos, qualquer coisa que ele sentisse que era compatível com a sua posição como um duque do reino. Em 1845, o gabarito subiu. Os preços dos grãos tinham começado a decair, assim como a renda de terras agrícolas. O preço dos imóveis rurais despencou. De repente, a aristocracia descobriu que seus empréstimos tinham ultrapassado o valor de suas propriedades. O duque estava gastando muito mais do que sua renda e, mais do que isso, estava sendo absorvida pelo pagamento de juros. Mas não era para ser uma luta final do notável consumo. Durante os preparos para uma visita da Rainha Victoria e do Príncipe Albert, o Duque decidiu mergulhar e reformar Stowe House do início ao fim. 15 salas foram preenchidas com os móveis mais caros que o dinheiro podia comprar. As tábuas ficavam gemendo sob o peso de veludo Gênova e cetim bordado e brocado de ouro. Quando a rainha viu os resultados, ela comentou um pouco irritada: "Tenho certeza de que não há tais apartamentos esplêndidos em qualquer um dos meus palácios." Infelizmente, o custo dessa mega reforma provou ser a gota d'água para as finanças do Duque. Em agosto de 1848, para o horror do Duque, seu filho levou todo o conteúdo de Stowe House a leilão. Agora seu lar ancestral e imponente estava aberto para uma multidão de caçadores de pechinchas, dando lances pela prata, vinho e porcelana. Hoje, Stowe é uma escola privada. É um símbolo pungente da transitoriedade da riqueza. No mundo moderno, aconteceu que trabalho regular e uma renda estável importavam mais do que um título herdado, independente de quantos acres você era dono. Divorciado pelo seu longo sofrimento e muitas traições de sua esposa escocesa, cuja totalidade do guarda-roupa havia sido apreendida por agentes do xerife em Londres, o Duque foi finalmente forçado a abandonar Stowe e se mudar para uma casa alugada. Ele ganhava seus dias em seu clube Carlton, escrevendo uma sucessão de memórias altamente confiáveis e incorrigivelmente perseguindo atrizes e esposas de outros homens. A queda do Duque de Buckingham foi uma espécie de prenúncio de uma nova era democrática em que todos os adultos dariam votos, mesmo se fossem donos de uma mansão ou se pagassem aluguel de um apartamento humilde. Conforme as fortunas aristocráticas da agricultura diminuíam, as franquias eram ampliadas. No entanto, o advento do sufrágio universal não significava que possuir propriedades havia se tornado universal.
Pelo contrário, como recentemente em 1938, menos de um terço do mercado imobiliário do Reino Unido estava nas mãos de proprietários ocupantes. Foi do outro lado do Atlântico que a primeira verdadeira democracia de proprietários imobiliários iria surgir. E nasceria a maior crise financeira já vista. A casa de um inglês e seu castelo, e os americanos também sabem que não há lugar como o nosso lar, mesmo que as casas sejam bastante semelhantes. Hoje em dia, subestimamos o direito universal de possuirmos nossa própria casa. Mas antes da década de 1930, não mais do que um quinto das famílias americanas eram ocupantes e proprietários. Se o antigo sistema de classes com base na elite de donos de propriedades era distintamente britânico, a revolução que criou uma nova democracia da propriedade de terras nasceu de uma grande crise financeira americana. Quando a depressão atingiu em 1929, a economia dos Estados Unidos despencou. A minoria das pessoas que tinham sua própria casa não podia arcar com o pagamento das hipotecas. Os inquilinos também se forçavam para pagar o aluguel, quando tudo o que tinham pela frente era desemprego. Em nenhum outro lugar, os efeitos da depressão foram mais dolorosos do que em Detroit. Logo, a indústria automobilística aqui empregava apenas metade do número de trabalhadores que tinham em 1929, e com metade do salário. Em 1932, os despossuídos de Detroit estavam cansados. Em 7 de março, 5.000 trabalhadores demitidos pela Ford Motor Company marcharam à fábrica para exigir seguro-desemprego. O que seguiu forçaria os americanos a repensar completamente sua atitude em relação às propriedades. Enquanto a multidão desarmada chegou ao portão 4 da fábrica da empresa River Roofing em Dearborn, brigas começaram. De repente, as portas da fábrica foram abertas e uma falange de policiais e homens de segurança correu para fora disparando contra a multidão. Cinco trabalhadores foram mortos. Dias depois, 60.000 pessoas cantaram a International em seus funerais. O jornal do Partido Comunista acusou Edsel Ford, filho do fundador da empresa Henry Ford, de permitir um massacre. Poderia ser feito alguma coisa para neutralizar o que estava começando a parecer uma situação revolucionária, colocando os Fords e suas grandes propriedades contra seus antigos empregados sem posse alguma? Em um gesto marcante de conciliação, Edsel Ford recorreu a um artista mexicano chamado Diego Rivera e o convidou a pintar um mural que mostra a economia de Detroit como um local de cooperação, não de conflito de classes. Diego Rivera foi um comunista ao longo da vida. Seu ideal era de uma sociedade em que não haveria propriedade privada, onde os meios de produção seriam de propriedade comum. A seus olhos, a fábrica de River Rouge da Ford era exatamente o oposto. Uma sociedade capitalista em que os trabalhadores trabalhavam e os proprietários colhiam os frutos de seus esforços, apenas observando. Quando os murais foram revelados em 1933, dignatários da cidade ficaram horrorizados. Eles viam como propaganda comunista. Uma farsa sobre o espírito de Detroit. O poder da arte é uma coisa maravilhosa, mas era claro que era preciso algo bem mais poderoso do que a arte para curar uma sociedade tão profundamente dividida pela depressão. Outros países se voltaram para os extremos do totalitarismo, mas nos Estados Unidos a resposta foi o New Deal, que incluía um novo acordo sobre a habitação
aumentando radicalmente o número de norte-americanos que poderiam esperar ser donos de suas próprias casas. A administração Roosevelt foi a pioneira na ideia de uma democracia de propriedades imobiliárias. Ele provou ser o antídoto perfeito para a Revolução Vermelha. Com efeito, o governo iria fraudar o mercado imobiliário para incentivar os americanos a se tornarem proprietários. Clientes a nível local, credores hipotecários conhecidos como poupanças e empréstimos, o equivalente à construção da sociedade britânica, teria seus depósitos garantidos pelo governo, mesmo que um banco fosse à falência. Programa da Melhor Moradia. Fundamentalmente, uma nova administração federal de moradia foi criada para oferecer maior, mais duradouros e menores empréstimos a juros. Após a década de 1930, a maioria das hipotecas nos Estados Unidos foram fixadas para 20 ou 30 anos. Uma nova Associação Hipotecária Nacional Federal, apelidada de Fannie Mae, foi criada para criar um mercado nacional de empréstimo para a habitação. Este casal está passando por uma casa modelo agora. O marido aparentemente não está muito interessado nisso tudo, mas sua esposa está encantada com elementos convenientes como a resistente tábua de passar. Ao reduzir o custo mensal de uma hipoteca, essas reformas tornaram a casa própria possível para muitos norte-americanos, mais do que nunca. Ambos gostariam de ter esse lugar para chamar de seu. Casa modelo. Pena que não podem pagar. Ah, mas talvez eles possam. Pois, o acordo com essa placa, eles podem comprar a casa com pagamentos mensais que são menores do que pagam agora para alugar. Financiamento assegurado pelo governo. Não é exagero dizer que o moderno Estados Unidos, com seus subúrbios muito sedutores, nasceu dessa reforma do New Deal. A partir da década de 1930, então, o governo americano subscreveu efetivamente o mercado de hipotecas, juntando mutuários e credores. Essa foi a razão pela grande explosão na propriedade e dívida hipotecária nas décadas após a Segunda Guerra Mundial. Mas havia um porém. Nem todos na sociedade norte-americana tinham um convite para a festa dos proprietários imobiliários. Quando essas casas foram construídas em Detroit em 1941, se você teria ou não dinheiro para uma hipoteca dependeria do lado que você estaria nessa divisão. Foi um empreendedor imobiliário quem construiu esse muro de 2 metros no meio do distrito de 13 quilômetros de Detroit. Ele teve que construí-lo a fim de se qualificar para empréstimos da Administração Federal de Moradia. Os empréstimos seriam dados apenas para construções desse lado do muro, que era um bairro predominantemente branco. Desse lado, do lado negro, não haveria nenhum crédito federal, porque os afro-americanos eram considerados como fundamentalmente indignos de crédito. Era parte de um sistema que dividiu a cidade toda. Em teoria, pela classificação de crédito, mas na prática, pela cor. A segregação, em outras palavras, não foi acidental, mas uma consequência direta da política federal. Este mapa do Conselho Federal de Empréstimo para Moradia mostra as áreas predominantemente de negros de Detroit, no Lower East Side. As chamadas colônias, como aonde estamos agora, em Burnwood Griggs, marcada com a letra D vermelha. Você pode ver que a prática de dar a bairros inteiros uma classificação negativa de crédito veio a ser conhecida como alinhamento vermelho. O resultado foi que, quando as pessoas aqui precisavam de hipotecas, teriam que pagar taxas de juros significativamente mais elevadas do que as pessoas na parte branca da cidade. Meio século mais tarde, as duas categorias de mutuário viriam a ser conhecidas simbolicamente como principal e subprincipal. Mas na década de 1960, essa divisão foi a dimensão financeira oculta da luta pelos direitos civis. Os negros deveriam ser excluídos da nova sociedade proprietária. Haveria um preço alto a se pagar por essa exclusão. Em 23 de julho de 1967, as propriedades em Detroit literalmente pegaram fogo. 4 dias de distúrbios, pilhagens e incêndio abalaram a cidade de Detroit, no pior surto de violência racial urbana desse ano. Raiva e discriminação econômica transbordaram em 5 dias de tumultos que deixaram 43 pessoas mortas.
Significativamente, a maior parte da violência não foi dirigida contra pessoas, mas contra as propriedades. Quase 3.000 edifícios foram saqueados ou queimados. A verdadeira lição para os políticos era de que excluir as minorias étnicas da democracia dos proprietários imobiliários era uma via rápida para ter problemas. Para fazer as pessoas se sentirem partes interessadas no status quo da sociedade, era preciso fazê-los proprietários. De fato, ampliar a posse de propriedades pode até mesmo transformar os descontentes em conservadores. Essa foi uma lição que Margaret Thatcher rapidamente aprendeu. Aqui na Grã-Bretanha, a ideia da democracia de proprietários imobiliários tornou-se uma chave no conservadorismo de 1980. Vendendo habitações sociais com preços de pechincha, Thatcher assegurou que cada vez mais casais britânicos tivessem uma casa própria. Isso também significa que as pessoas mais do que nunca tinham hipotecas. Até os anos de 1980, os incentivos do governo para emprestar dinheiro e comprar uma casa faziam bastante senso para a família britânica comum. As taxas de juros relativamente baixas nos anos 60 e 70 e a taxa de inflação tenderam a subir, de modo que o valor real da dívida hipotecária tendeu a cair. Mas havia um ferrão na cauda. Os mesmos governos que professavam a fé na democracia da propriedade também estavam comprometidos com o combate à inflação, e isso significou o aumento das taxas de juros. A política britânica e americana de incentivar as pessoas a fazerem hipotecas e, em seguida, acionar taxas de juros levou o final dos anos 80 para um dos crescimentos mais espetaculares e impulsionados da história do mercado imobiliário. Para os anos 80, isso foi correspondente à crise subprime, na nossa época, a primeira, mas não a última vez que o mercado de hipotecas dos Estados Unidos ficou completamente enlouquecido. Para muitos de nós, é um choque que a quebra no mercado imobiliário americano poderia desencadear uma grande crise financeira. Na verdade, como tantas vezes no Ascensão do Dinheiro, isso já aconteceu antes. Em março de 1984, os reguladores do governo americano receberam uma cópia de um vídeo mostrando quilômetros após quilômetros, casas e condomínios construídos pela metade ao longo da Interestadual 30, fora de Dallas, no Texas. Você ainda pode, hoje em dia, ver as lajes vazias. A investigação desencadeada por essas casas não construídas iria expor um dos maiores escândalos financeiros de todos os tempos. Um golpe que iria fazer uma paródia da ideia de propriedade como uma forma segura de investimento. Essa não é uma história sobre o setor imobiliário. Seria mais uma propriedade surreal. As associações de poupança e empréstimos e as sociedades dos construtores da América não eram apenas centrais para o New Deal de Roosevelt sobre habitação. Por volta de 1970, eram a base da democracia de propriedades da América. Então, em 1970, a indústria de poupanças e empréstimos foi atingida primeiro pela inflação de 2 dígitos e, em seguida, por taxas de juros mais elevadas. Foi um soco duplo letal para instituições que foram proibidas por lei de aumentar as taxas que pagam aos poupadores e que estavam recebendo os pagamentos de juros de mutuários de hipotecas locais que haviam sido fixados décadas antes. A resposta em Washington era para remover quase todas as restrições. Quando a desregulamentação foi promulgada em 1982, o presidente Reagan estava em estado de exaltação. Acima de tudo, achamos nosso pote de ouro. Bem, algumas pessoas certamente acharam. Liberadas das antigas amarras, as pessoas que gerenciavam poupanças e empréstimos de repente viram uma chance de fazer muito dinheiro de um negócio de empréstimos hipotecários. Aumentando as taxas de poupança, eles poderiam atrair muito mais dinheiro dos depositantes. Em seguida, poderiam usar esses depósitos como base para quantos empréstimos quisessem.
Fundamentalmente, porém, uma coisa não mudou. Os depósitos dos poupadores ainda estavam assegurados pelo governo. Era um convite gigantesco para um almoço grátis para os cowboys financeiros. Este é o tradicional Círculo Grill, fora de Dallas. Cheio na hora do almoço de cidadãos locais de integridade ilibada. 20 anos atrás, a clientela era bem diferente. A cidade de Dallas teve muito mais do que um quinhão de poupança e empréstimos fraudulentos. Este era o lugar onde os Dallas Cowboy das propriedades vinham se encontrar. O amplo círculo do grill era o lugar para um brunch, quando não estavam gritando em seus ranchos no estilo Salt Fork. Isso tudo aconteceu muito em 1980. Para um grupo de empreendedores de Dallas, o império da Associação de Poupança e Empréstimo ofereceu uma oportunidade perfeita para fazer dinheiro a partir do ar. Ou melhor, a partir da plana terra texana. A saga surreal da poupança e empréstimos começou quando o reitor Spencer Brain se uniu a um extravagante e empreendedor ex-aluno da faculdade chamado Danny Faulkner, cuja especialidade era a generosidade extravagante com o dinheiro dos outros. O dinheiro em questão veio na forma de contas de depósitos para as quais o Empire pagava taxas de juros elevadas e sedutora. Aqui é Faulkner Point, um dos primeiros empreendimentos que Danny Faulkner construiu e que gerou um império verdadeiro. Faulkner Crest, Faulkner Creek, Faulkner Crest, Faulkner Fount, Faulkner Oaks. O truque favorito de Danny Faulkner era a virada. Ele comprava algumas porções de terra a preços de banana e depois vendia a investidores ingênuos que tinham conseguido o dinheiro por empréstimo. E você adivinhou, a Empire, poupança e empréstimos. Danny Faulkner pode ter afirmado ser analfabeto, mas certamente conhecia bem os números. Muitos investidores nunca tiveram a chance de ver suas propriedades de perto. Faulkner simplesmente os levava de helicóptero sem pousar. Em 1984, o desenvolvimento da propriedade no Texas estava fora de controle, pagos por depósitos garantidos pelo governo que foram efetivamente direto para o bolso dos empreendedores. Pelo menos no papel, os ativos do império cresceu de 12 milhões de dólares para 257 milhões em pouco mais de 2 anos. O problema era que a demanda por condomínios na Interestadual 30 nunca poderia ter acompanhado a vasta oferta que estava sendo gerada por Faulkner Blaine e seus comparsas. Quando os reguladores finalmente sopraram o apito em 1984, a realidade não podia ser mais ignorada. Centenas de edifícios que se ergueram acabaram sendo derrubados ou queimados até o chão. Hoje, 24 anos depois, é um deserto texano. Em 1991, Faulkner e Blaine foram ambos condenados e presos por fraude. Um investigador chamou a Empire de um dos esquemas de investimento de terras mais imprudentes e fraudulentos da história americana. Ao todo, cerca de 500 poupanças e empréstimos entraram em colapso. De acordo com uma estimativa oficial, quase metade tinha visto de conduta criminosa por pessoas informantes. O custo total da crise foi de 153 bilhões de dólares, tornando-se uma das crises financeiras mais caras da história americana. O governo federal, que tinha desregulado as poupanças e empréstimos, em primeiro lugar, tinha que pagar a conta, que é outra maneira de dizer que os contribuintes ficaram com ela. Foi o primeiro sinal claro de que poderia ser uma desvantagem a ideia da democracia da propriedade. No entanto, a crise das poupanças e empréstimos foi um mero temor comparado ao terremoto das propriedades que iria atingir o mercado imobiliário americano 20 anos depois. Poupanças e empréstimos foram uma crise de todos os americanos, mas o terremoto subprime abalaria o mundo inteiro das finanças até suas próprias bases.
Quando esse muro foi construído para dividir os proprietários brancos de locatários negros na década de 1940, para as famílias negras era praticamente impossível conseguir hipotecas. 60 anos mais tarde, tudo isso mudou. Queremos que todos na América tenham sua própria casa, como o presidente George W. Bush declarou em outubro de 2002, desafiando credores a criar 5,5 milhões de novos proprietários minoritários até o final da década. Encorajados pelo governo federal a relaxar os padrões de empréstimos, as empresas de hipotecas invadiram áreas como esta, oferecendo todos os tipos de ofertas sedutoras. Por muitos dos novos mutuários terem históricos irregulares de crédito, esses empréstimos vieram a ser considerados como subprime. Sem renda? Nenhum trabalho? Nenhum ativo? Isso faz de você um perfeito candidato para um empréstimo ninja. O problema era que esses novos empréstimos hipotecários eram muito diferentes da velha taxa fixa de 30 anos do reembolso de empréstimos do passado. Desde 1980, o jogo da habitação mudou radicalmente em todo o mundo que se falava inglês. As hipotecas são por períodos cada vez mais curtos e os mutuários cada vez mais estão optando apenas por hipotecas. Isso faz com que as famílias sejam mais sensíveis do que costumavam ser na subida das taxas de juros. Então, como os credores não se preocupavam que esses mutuários subprime estivessem quase certos a padronizar as altas taxas de juros? A resposta a essa pergunta é a chave para a crise do subprime foi outra palavra com um S. Securitização. Em vez de colocar seu próprio dinheiro em risco, os credores subprime imediatamente venderam os empréstimos para os bancos aqui, em torno de Wall Street. Os bancos, em seguida, securitizaram os empréstimos, o que significa que eles empacotaram todos juntos e depois fatiaram, picando para que, no mínimo, o nível do topo pudesse ser classificado como 3A, no grau de segurança de títulos. Os bancos, então, venderam esses títulos a investidores a 1.000 quilômetros de distância de Detroit, felizes em pagar por apenas alguns centésimos de percentual dos juros. A chave para a securitização foi a distância entre os mutuários de hipotecas em, digamos, Detroit, e as pessoas que acabaram por receber seus pagamentos de juros. No momento em que as pequenas cidades da Noruega comprassem esses títulos, não tinham ideia do que estavam realmente por trás de seu investimento. Alquimia financeira? Bem, foi um modelo de negócio que funcionou muito bem, uma vez que as taxas de juros se mantiveram baixas. As pessoas mantiveram seus empregos e os preços dos imóveis continuaram a subir. Infelizmente, nenhuma dessas coisas aconteceu em Detroit. Só em 2006, os credores subprime injetaram mais de $1 bilhão nessas áreas da cidade, onde os valores das casas já estavam em queda. E as taxas de hipoteca e desemprego já estavam subindo. Onde Detroit liderou, outras cidades logo acompanharam. Memphis, Tennessee. Aqui estão os processos das casas a serem leiloadas, acumulando o valor de 16 mil mais juros. É quinta-feira, meio-dia. E estou testemunhando o ritual 2 vezes por dia aqui na escadaria do Palácio da Justiça de Memphis. Cerca de 30 casas estão prestes a serem leiloadas aqui, e a razão é que os credores hipotecários tomaram os imóveis dos proprietários por não terem mantido seus pagamentos dos juros. 16 mil mais os juros. Memphis está se tornando a cidade dos leilões hoje em dia. Nos últimos 5 anos, algo como 1 a cada 4 famílias recebeu uma notificação os ameaçando ser leiloado. Desde que o mercado de hipotecas subprime começou a azedar no início do verão de 2007, ondas de choque foram se espalhando por todos os mercados financeiros mundiais, acabando com alguns fundos de derivativos, obliterando vulneráveis bancos de investimento e custódia, custando centenas de bilhões de dólares aos sobreviventes. Banco Central da Argentina. Lembre-se do pilar do mercado de hipotecas de 1930, New Deal, Fannie Mae?
Seu irmão mais novo, Freddie Mac, cresceu para possuir ou garantir cerca de metade de todos os empréstimos hipotecários americanos. Em setembro de 2008, Fannie e Freddie foram efetivamente nacionalizados para evitar um colapso total do mercado de hipotecas. Estabeleceu nomes de Wall Street como Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, que desapareceram. Ao contrário das poupanças e empréstimos, essa crise se estende diretamente ao redor do mundo. Os 4 municípios noruegueses de Rana, Hemnes, Hattedal e Narvik, que haviam investido impostos dos cidadãos na securitização subprime, agora estão sentados em um investimento de cerca de 15% do que pagam por ele, uma perda de uns 100 milhões de dólares. No mundo de língua inglesa, temos a tendência de pensar que propriedades são uma aposta única. A maneira mais simples de ficar rico é jogar no mercado imobiliário. Na verdade, você seria um tolo se investisse seu dinheiro em outra coisa. Porém, o mais notável sobre essa suposta verdade é a forma como muitas vezes a realidade mente. Pois, como os mercados de ações, o imobiliário pode subir em valor apenas para entrar em colapso da maneira mais espetacular. Na Grã-Bretanha, entre 1989 e 1995, o preço médio da moradia caiu em 18%. Mas isso não foi nada comparado com o que aconteceu aqui, no Japão. A vista é boa. Decoração tanto quanto Austin Power. Estou amando isso. Essa é a caldeira. Certo, vamos direto ao assunto. Quanto esse lugar vai custar se eu oferecer o dinheiro agora? Isso. Seria algo em torno de 2 milhões de dólares. Certo, isso cerca de 1 milhão. 1 milhão de libras, eu compro esse apartamento lindo em Tóquio, então. E esse é um bairro elegante, certo? Isso pode soar muita coisa, mas na história japonesa recente, é uma verdadeira pechincha. Entre 1985 e 1990, os preços dos imóveis no Japão subiram em um fator de cerca de 3 vezes. Bancos caíram sobre si mesmos por enfrentarem essa onda. Mas não era uma onda, era uma bolha. E em 1990, ela estourou. Os preços aqui em Tóquio caíram 75%, eliminando todos os ganhos anteriores. Isso custa 1 milhão de libras agora. Quanto custou em 1990, no auge da bolha imobiliária? Brutamente, ele varia 3 vezes o valor. 3 vezes. Então, custaria cerca de 6 milhões de dólares. 3 milhões de libras. Nossa, acho que tivemos uma quebra imobiliária no Ocidente, mas essa é uma verdadeira quebra imobiliária. É. Então, não. Propriedades não são um investimento exclusivamente seguro. Os preços das casas podem cair, assim como pode subir. E como os ativos seguem, as casas são muito líquidas, o que significa que você não pode liquidá-las se estiver com pressa, se passar por problemas financeiros. E isso é praticamente o lado negativo da ideia de uma democracia de propriedades. A questão agora é se nós, que falamos inglês, temos qualquer negócio para tentar exportar nosso modelo para o resto do mundo. A falha real na democracia das propriedades, como os recentes acontecimentos provaram que o mercado imobiliário, como qualquer outro mercado de ativos, está propenso a altos e baixos. Mas talvez haja outra maneira de olhar a propriedade. Como um meio de desbloquear novas riquezas, fornecendo garantias a aspirantes empreendedores. Poderiam as propriedades ser a resposta para os problemas dos países mais pobres do mundo? Você já ouviu falar de mutuário subprime? Bom, dê boas-vindas a um país subprime. A Argentina, onde a subrealização econômica tem sido um modelo de vida há um século.
essas favelas na periferia de Buenos Aires parecem estar a quilômetros das elegantes avenidas do centro da capital argentina. Mas as pessoas aqui são realmente tão pobres quanto parecem? Um homem não acreditou nisso. O economista peruano Hernando de Soto viu residências miseráveis como estas em países em desenvolvimento no mundo todo, representando literalmente trilhões de dólares de riqueza não realizada. O problema é que as pessoas que vivem aqui e em inúmeros bairros de lata pelo mundo todo não têm título de escritura de suas casas. Isso é ruim, porque sem um título legal de propriedade, você não pode usá-la como garantia para pedir dinheiro emprestado. E se não pode fazer um empréstimo, então você não pode levantar o capital que precisa para um negócio. Parte do problema é que em países pobres é um pesadelo burocrático estabelecer o título legal de escritura da propriedade. Isso pode levar meses, às vezes anos, mais tempo do que no mundo onde se fala inglês. Para Hernando de Soto, respirar vida financeira em todo esse capital morto é a chave para fornecer aos pobres um futuro mais próspero. A favela de Quilmes, na periferia sul de Buenos Aires, oferece uma experiência natural para testar a teoria de Soto. De um lado da cidade, há algumas das favelas mais miseráveis que eu já vi. Mas a alguns quilômetros de distância, há uma história muito diferente. Foi no início dos anos 80 que um grupo de invasores aqui pressionou o governo pela escritura legal de suas casas. Bem, eles tiveram sucesso. E àqueles dispostos a pagar um aluguel simbólico foi concedido o arrendamento, que depois de 20 anos seria convertido em propriedade plena. Você pode dizer que estão ocupadas pelos proprietários pelo fato de que as cercas, as paredes estão pintadas e também tem um cão de guarda aqui. Afinal de contas, os proprietários tendem a cuidar de propriedades melhores do que os inquilinos. E alguns dos proprietários aqui estão mesmo percebendo o valor de suas propriedades, colocando-as à venda. No entanto, parece haver uma falha na teoria. Ser proprietário de suas próprias casas não facilitou para as pessoas aqui pedirem dinheiro emprestado. Apenas 4% delas conseguiram obter uma hipoteca. A realidade é que possuir uma propriedade não lhe dá segurança, dá apenas segurança aos credores. A verdadeira segurança vem de ter uma renda, como o Duque de Buckingham descobriu na década de 1840, como os proprietários de imóveis de Detroit estão descobrindo hoje e como eu suspeito que o povo de Quilmes provavelmente concordaria. Por essa razão, provavelmente não é necessário que cada empreendedor no mundo em desenvolvimento faça uma hipoteca sobre a sua casa. Na verdade, ter uma propriedade não pode jamais ser a chave para a geração de riqueza. Esta é Betty Flores. Ela gerencia um pequeno café em El Alto, subúrbio pobre da capital boliviana, La Paz. Betty é uma entre um número cada vez maior de mulheres ao redor do mundo que fizeram empréstimos sem segurança alguma. Ela é a personificação de um novo movimento financeiro extraordinário conhecido como microcrédito. Você fez um empréstimo para montar esse café? ¿Has prestado dinero para empezar su empresa de servir cafecito y té? No, solo para hacer el mesón. Ah, tá. É pra fazer a base. Ela pediu dinheiro emprestado pra fazer a base. Ah, você paga. Você já pagou tudo? Allá, con esto mismo. Ela já pagou tudo com esse negócio há muito tempo. Ah, entendo. Histórias como o Ponto de Betty são uma das grandes revelações do movimento das microfinanças em um país como a Bolívia. Acontece que as mulheres são, na verdade, um risco de crédito melhor que os homens, com ou sem casa como garantia para o empréstimo. Está tudo bastante estampado no rosto da imagem convencional da mulher perdulária. Essas mulheres mal são o que você chamaria de bons riscos financeiros. Elas provavelmente têm apenas alguns dólares entre elas. No entanto, com nenhuma segurança, elas estão recebendo empréstimos. Aqui na Bolívia, credores têm percebido que a credibilidade pode ser de fato uma característica feminina.
Carmen Velasco criou a ProMujer para fornecer financiamento aos pobres para as mulheres empreendedoras. Pelos empréstimos serem garantidos por propriedade, o desafio é fazer com que as mulheres paguem de volta. E elas pagam. Desde o primeiro dia, elas têm que saber que precisam pagar em dia, que tem taxas de juros e têm que saldar. Portanto, é um processo de aprendizagem e no início é difícil, porque elas não estão acostumadas a lidar com um empréstimo, mas pouco a pouco elas se acostumam com isso e se sentem muito orgulhosas quando pagam. Devo dizer que estou bastante impressionado com o que estou vendo aqui no ProMujer. Você pode sentir nesse ramo de atividade a transformação que o microcrédito tem trazido à vida dessas mulheres. E por trás de mim, você pode ver o resultado de tudo. Mulheres fazendo filas para pagar seus empréstimos pontualmente. Talvez seja a hora de mudar o slogan antigo de tão seguro como casas para tão seguro como as donas de casa. Claro que seria um erro supor que o microcrédito é uma espécie de fórmula mágica da economia. Apenas dar empréstimo não necessariamente restringe a pobreza ao passado. Mas então, apostar tudo em uma casa também não vai resolver as coisas. O analfabetismo financeiro pode ser galopante, mas de alguma forma todos nós éramos especialistas em um ramo da economia, o mercado imobiliário. Todos nós sabíamos que as propriedades eram uma ótima aposta. Exceto o fato de que não foi. No mundo todo, ao que parece, os preços dos imóveis estão caindo. De Mênfis a Santiago. De Londres a La Paz. Incentivar a casa própria pode muito bem criar um eleitorado político para o capitalismo. Mas também distorce o mercado de capitais ao persuadir as pessoas a apostar a casa. A casa. As pessoas precisam pegar dinheiro emprestado, é claro, para começar empresas ou para comprar ativos caros. Mas parece perigoso atraí-los para apostar em tudo, arriscando no mercado imobiliário. De Buckinghamshire à Bolívia, para Bonny, na Escócia, a chave é encontrar o equilíbrio certo entre dívida e renda. E no próximo programa, vamos falar sobre toda a economia mundial que está em processo de alcançar esse equilíbrio, perigosamente errado.